Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é a atualidade do pensamento político de Maquiavel. Maquiavel, com sua obra, rompeu com a visão tradicional da política, vinculada à filosofia e à religião. Com sua obra mais famosa, O Príncipe, escrita em 1513, a política passou a ser pensada como ciência, dando-se mais ênfase aos meios e à performance do que aos seus fins. O príncipe precisa ter capacidade de comandar o ordenamento político pelo uso das qualidades da raposa e do leão. Neste programa, vamos rever o pensamento político de Maquiavel, analisar sua atualidade e, com base nele, vamos fazer uma reflexão sobre a crise que o país vive. O nosso convidado é o professor Elton Adverso, professor da Universidade Federal, um especialista em Maquiavel. Acaba de voltar da França, onde fez um pós-doutoramento em Maquiavel. E ele já lançou aqui no Brasil várias obras sobre o Maquiavel. Uma delas é Maquiavel, Política e Retórica, né? Professor, bem-vindo, é um grande prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite, Girolete. Eu estou olhando aqui, quer dizer, a obra do Príncipe foi escrita em 1513, quer dizer, 13 anos depois da descoberta do Brasil, né? Podemos considerar o Maquiavel como um teórico do Estado moderno, professor? Bom, é certo que a reflexão de Maquiavel, ela, enfim, adianta diversos elementos que vão configurar a política moderna e o pensamento político moderno, e dentre eles a noção de Estado, a ideia, por exemplo, de um poder centralizado, um domínio sobre um território, um domínio que se exerce sobre um povo. Mas o conceito de Estado como tal, como vai se consolidar na modernidade, especialmente na segunda metade do século XVI, ainda não se faz presente em Maquiavel. Então, certamente, é um autor que vive e pensa em um momento de ruptura e que anuncia diversos traços da política moderna, mas não é um autor que pode ser totalmente inscrito na modernidade. Quando ele pensa na unidade da Itália, ele não está pensando exatamente na criação do Estado italiano? Para recuperar, inclusive, a glória do Império Romano? Eu tenho a impressão que ali o que está em jogo, sobretudo, é a ideia de uma aliança entre as cidades italianas, quer dizer, tendo em vista assegurar a independência e a autonomia de cada uma delas, mas não a sua unificação na forma de um Estado. Mas vale lembrar que vai ser dessa forma que Maquiavel será lido e interpretado na Itália do século XIX, no momento em que a Itália faz a sua unificação territorial. Perfeito. Inclusive, por exemplo, depois, posteriormente, o Antônio Gramsci, que conecta exatamente a relação entre o príncipe e o Partido Comunista Italiano, como fosse o encarregado de completar a modernização italiana. Justamente, e mais uma vez a ideia de unidade se faz presente, porque esse príncipe, como pensa o Gramsci, é na verdade uma figuração precoce do Partido Comunista, do partido, enfim, que vai realizar as mudanças sociais e consolidar a unidade política. O Maquiavel é também um pensador que faz a transição entre o feudalismo e a era moderna? Como eu dizia agora há pouco, Girolete, justamente é um autor que se encontra num momento de transição e, portanto, o seu pensamento tem elementos, traços do pensamento antigo, do pensamento clássico, mas também apresenta uma face, um aspecto muito moderno. Dentre eles, esta compreensão da política em bases totalmente diferentes daquela que víamos até então, seja no pensamento antigo, grego, romano, seja no pensamento medieval. Qual seria a contribuição mais decisiva do Maquiavel ao desenvolvimento da ciência política? Talvez um ponto importante seja justamente o cuidado que tem Maquiavel de pensar a política como um campo cuja lógica é própria, é peculiar. Isso não quer dizer que a política seja desgarrada ou autônoma face a outras dimensões da existência coletiva, mas Maquiavel está atento para o fato da política deter uma lógica que é própria, que é
De fato, ele é atento ao fato de que a ação política ela não é redutível e não é totalmente compreensível se aplicarmos categorias que são provenientes de outros domínios, como, por exemplo, o domínio da moralidade ou o domínio da religião. Perfeito. Há uma ruptura dele também com a filosofia política, sobretudo da herança grega ou do próprio Império Romano. Precisamente. Quer dizer, um dos fundamentos, por exemplo, que é a ideia de um direito natural ou ainda a ideia de uma lei de natureza, em torno da qual boa parte, ou talvez o que há de mais substancial no pensamento antigo se constituiu, é justamente colocado em xeque por Maquiavel. Não há lugar no seu pensamento para uma ideia como de direito natural ou lei de natureza. Perfeito. Quais as leituras e interpretações que mais vingaram da obra de Maquiavel? Porque ele é lido de várias maneiras, não é isso, professor? Sim, a recepção de Maquiavel é muito variada e já logo após a morte de Maquiavel, já após a publicação dos seus primeiros livros, quer dizer, o Príncipe e os discursos sobre Tito Livre são publicados no começo dos anos 1530 e já no século XVI nós vemos uma divergência na recepção de Maquiavel. Há autores que leem Maquiavel com muita reserva, que fazem mesmo a detração de Maquiavel, dando origem ao maquiavelismo, e há outros autores que são muito mais entusiastas, receptivos ao pensamento de Maquiavel. No século XVII, nós veremos já em Spinoza, já um grande admirador de Maquiavel, uma vez que ele identifica em Maquiavel um pensamento da liberdade e um pensamento da autonomia. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos explorar as leituras mais atuais de Maquiavel que estão sendo feitas exatamente na Europa, aproveitando exatamente o retorno do nosso convidado de um pós-doutoramento que ele acaba de fazer na França. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. O nosso tema é a atualidade do pensamento político de Maquiavel. No primeiro bloco nós situamos o pensamento de Maquiavel, as suas obras e as várias leituras, e também um autor de transição entre a interpretação religiosa da política, ou filosófica da política, para a ciência. E também a transição do feudalismo para a era moderna, né? Professor, o senhor acaba de voltar exatamente da Europa. Qual a qualidade do pensamento de Maquiavel na Europa? Boa parte da discussão que se faz hoje em dia no campo da filosofia política se concentra em uma temática que é a temática do republicanismo, na qual Maquiavel é um autor fundamental, é uma referência obrigatória. Especialmente as discussões sobre as relações entre o cidadão e as instituições, uma discussão sobre um conceito de liberdade, o problema dos direitos políticos, todos eles giram em torno dessa discussão, né, sobre a noção de república, e encontra, então, em Maquiavel um autor a partir do qual é possível compreender as relações políticas numa chave que é a da liberdade e que, portanto, é republicana. Ou seja, não é o Maquiavel exatamente o Maquiavel do príncipe, o pensador do principado, mas é, sobretudo, o Maquiavel, autor dos discursos sobre Tito Livre, e, portanto, que toma a república como uma forma política em que os cidadãos encontram a liberdade. É essa leitura do Maquiavel que ganha proeminência na Europa no momento atual. E a atualidade do pensamento de Maquiavel em face à crise econômica que a Europa vive hoje? Bom, eu acho que a gente pode encontrar uma atualidade de Maquiavel justamente no que concerne, em primeiro lugar, a presença da liberdade ou a experiência da liberdade que nós podemos observar nos países europeus, especialmente naqueles que vivem um momento de crise, como a Grécia. O que eu tenho em mente especificamente é o fato de que nós temos um contexto econômico, político, em que essa experiência da liberdade se depara com os seus limites. E que Maquiavel era um autor que compreendia que
vivacidade, a energia própria da vida política dependia da participação ativa dos cidadãos na esfera pública, no domínio público. Mas, em contrapartida, ele é também um pensador que reconhece que não existe um Estado livre e cívico que não conserve ou que não guarde a sua própria autonomia. Podemos pensar, digamos, a relação de Maquiavel com a União Europeia por esse ângulo? De uma certa medida, sim. Quer dizer, uma vez que justamente os países europeus, que compõem a União Europeia, conhecem esta limitação à sua soberania, para utilizar um termo que não é de Maquiavel, mas que se aplica aqui ao caso, um país que conhece uma limitação da sua soberania, mas isso significa que os cidadãos que integram esses países, eles próprios conhecem uma limitação à sua liberdade. É o caso típico que nós vemos na Grécia, que cidadãos tomam decisões, seja na eleição dos seus representantes, seja na adoção de determinadas políticas públicas, políticas econômicas, e que, no entanto, não produzem o efeito esperado. Justamente pelo país se encontrar atrelado a um sistema econômico-político que transcende o poder dos cidadãos. Portanto, há um desempoderamento dos cidadãos e que assinala o enfraquecimento da vida política. E a tendência da Europa é caminhar para um Estado unitário ou um Estado federado? Em princípio, era para isso que a União Europeia apontava. Se isso vai, de fato, se consolidar, vai depender da crise econômica e da capacidade dos países se adaptarem a essa nova forma de organização política. Mas me parece que o campo está aberto. Perfeito. Quando Maquiavel escreveu as suas obras, exatamente o mundo estava vivendo os grandes descobrimentos, que era uma outra era planetária, né? Como, a partir de Maquiavel, nós podemos pensar a era da globalização atual? Eu tenho a impressão assim, que Maquiavel não é um pensador, né, que tenha encontrado as condições para pensar uma globalização como nós vamos conhecer, especialmente a partir do século XIX. No entanto, o tema da intercomunicação e da interrelação entre os Estados é importante no Maquiavel. Então, em primeiro lugar, as questões de política externa, podemos dizer assim, elas estão presentes no texto de Maquiavel. A relação entre os Estados, mais ainda de uma forma muito que é da ordem do conflito e menos da ordem do direito. De modo que isso, a meu ver, isso permite compreender certas limitações no pensamento de Maquiavel. Mas na medida em que as relações entre os países no momento atual, mesmo no momento globalizado, não podem ser totalmente reduzidas ao direito, a dimensão da força se faz presente em um determinado momento ou outro, as reflexões de Maquiavel ganham pregnância. E no outro sentido, na medida, digamos, em que a globalização significa a superação de fronteiras. Como pensar isso, digamos, do ponto de vista político, com exatamente o ideário de Maquiavel? É preciso entender que qual é o ganho político com essa supressão, nessa eliminação de fronteiras. Quer dizer, a questão que interessaria a Maquiavel é que essa expansão do poder político, se ela significa, de fato, um incremento da liberdade ou não. Dizendo de uma outra forma, a questão para Maquiavel isso significa que os cidadãos encontram uma aberta possibilidade de participar da vida cívica ou não. Ou essa eliminação de fronteiras obedece simplesmente a uma exigência econômica e restringe o espaço público para a participação cívica. É aí que a questão se decide. Perfeito. Maquiavel também pensou a virtude, o destino, a fortuna e também a energia cidadã. Nós vamos explorar exatamente essas dimensões no terceiro bloco, relacionando essa reflexão com a crise brasileira no presente. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.
Bem-vindos de volta. Estamos trabalhando o tema Atualidade do Pensamento Político de Maquiavel. No segundo bloco, nós relacionamos muito o pensamento de Maquiavel com a União Europeia, com a crise europeia e também com o movimento mundial da globalização, né? Deixamos no ar exatamente, deste terceiro bloco, pensar a importância que Maquiavel dá à virtude, à fortuna, à força cidadã, para o funcionamento do modelo republicano de governo. Como anda a República no Brasil, professor? Bom, talvez para compreender, a partir de Maquiavel, como anda a nossa República, vale a pena lembrar que Maquiavel faz... ele encontra no centro da vida política o tema do conflito. Sim. Então, o conflito na perspectiva de Maquiavel, o fundamento da liberdade. Não existe política sem conflito. Na verdade, existe política porque há conflito. Claro. No entanto, Maquiavel distingue duas espécies de conflito. Há um conflito que é produtivo, que favorece a liberdade, é precisamente aquele que acolhe as diferenças no espaço público, por meio das instituições, de modo que cada parte querelante, né, cada parte que está se enfrentando a sua rival, possa encontrar a via para dizer, como Maquiavel, para desafogar, né, o seu ânimo. Esse é um bom conflito, quando ele então é canalizado pelas instituições. Mas há um conflito negativo, que é aquele justamente que não encontra esse amparo institucional e as partes conflitantes são motivadas, são movidas exclusivamente pelo seu interesse próprio, daquilo que Maquiavel chamava de seita, que não tem nenhum sentido religioso aqui o termo, em Maquiavel é uma parte da cidade que adentra ao espaço público com o único objetivo de satisfazer o interesse dessa parte e não da totalidade do espaço público, não tem em vista, portanto, o bem coletivo. Perfeito. Qual dos dois tipos de conflito tem predominado no Brasil hoje, professor? Eu tenho a impressão que o que nós assistimos no Brasil é justamente um conflito de seitas, como diria o Maquiavel, de partes que se digladiam, que se enfrentam numa luta quase desabrida pelo poder e que, ao invés de encontrar um acolhimento institucional, estão fazendo justamente o contrário. Ou seja, estão minando as nossas instituições. Isso sem o quê, e Maquiavel estava perfeitamente ciente disso, isso sem o quê não é possível a vida cívica ou a vida livre. Como andam entre nós os valores republicanos, professor? Justamente, por um lado, da parte dos atores políticos, o que nós podemos observar é que há um sentido, um espírito público enfraquecido. Na medida em que essa noção de bem comum, de bem coletivo não aparece, na medida em que ela está eclipsada pelos interesses desses diversos grupos, eu acho que podemos dizer, então, que o sentimento cívico parece encontrar pouca acolhida. Perfeito. Como pensar a corrupção a partir de Maquiavel? A corrupção, me parece que tem de ser compreendida a partir de Maquiavel não como um fenômeno moral, mas a corrupção tem de ser compreendida como um fenômeno político. E como fenômeno político, ela concerne as relações que estabelecemos com as instituições. Sim. Quer dizer, não se trata simplesmente de apropriação do erário público. É claro que isso é uma forma de corrupção, sem dúvida. Mas a corrupção, a que é a mais destrutiva, é aquela que arruína as instituições, quer dizer, a legalidade, as regras do jogo democrático. Quando isso não é respeitado, aí, de fato, nós entramos num momento de uma profunda corrupção. Maquiavel também era muito atento com a gestão pública e o emprego correto ou adequado dos recursos públicos. E o que ele teria a nos dizer exatamente sobre o emprego dos recursos escassos no Brasil, que muitas vezes são desperdiçadas em obras que nunca acabam ou nunca são realizadas? Temos aí, evidentemente, uma forma de apropriação do público, mesmo que não seja uma apropriação, uma privatização direta. O que eu quero dizer é que não se trata simplesmente de supor
que em casos como esse se há de fato um desvio para o benefício pessoal, mas o que acontece é que muitas vezes são as alianças políticas que fazem parte de todos os governos da nossa República, que terminam por produzir este malefício, essa malversação, esse mau uso do dinheiro público, do erário público. Estamos com 35 partidos registrados, 22 no Congresso Nacional. Como articular essas forças políticas, professor? Quando nós temos um número tão grande de partidos com aspirações tão distintas, o jogo político passa a obedecer a regras outras que não aquela da verdadeira democracia, da verdadeira república. Essa quantidade enorme de partidos significa uma pulverização da ideologia partidária e a constituição de um partido simplesmente como grupo de interesse. Os escritos de Maquiavel também estão relacionados à imagem, à retórica e à reputação, né? Qual a imagem da presidente eleita há um ano faz na sua reeleição? Não é difícil reconhecer que a imagem da presidente é muito negativa, com baixo índice de popularidade. Mas é preciso entender aí 2 pontos. Em primeiro lugar, a presidente perdeu a batalha da opinião pública. Ela tem uma opinião pública, quer dizer, e os meios que formam a opinião pública, em geral, são hostis à presidente. E, por outro lado, é preciso reconhecer que ela mesma cometeu uma série de erros que comprometeram a consolidação da sua imagem como uma boa governante. Esse isolamento da presidente fica alimentando constantemente pedidos de impeachment? Esse é o caminho da saída da atual crise, professor? Eu tenho a impressão que o impeachment só vai acentuar a crise que vivemos nesse momento. Justamente porque o impeachment vai nos empurrar para o particularismo. Ao invés de ser a ocasião para retomarmos o sentido público da nossa existência coletiva como um povo, o impeachment não faz outra coisa a não ser alimentar o espírito de facção. Perfeito. Como recuperar a reputação desse governo? Estamos praticamente, temos 3 anos e 3 meses ainda de governo. É possível levar um governo exatamente com essa baixa reputação, com a imagem não tão significativa e tão importante até o final do mandato? Bom, evidentemente é uma tarefa muito difícil e, no entanto, me parece que não há outra via a não ser recompor esta sensibilidade pública, essa sensibilidade coletiva, por meio de uma política pública, por meio de uma política mais efetiva, mais contundente, de modo a restituir junto ao corpo dos cidadãos o sentimento de que o governo, de fato, tem uma preocupação que é coletiva. E no presidencialismo de coalizão, quem tem essa iniciativa é a presidente. Sim, claro. Dificilmente alguém pode, digamos, se arvorar desse poder para reorganizar esse governo e encaminhá-lo exatamente num bom destino, como diria o Maquiavel, né? Justamente, esse é o momento em que aquele que ocupa a frente, que é o agente político privilegiado, aquele que, como dizia o Maquiavel, está no lugar mais alto, no lugar mais elevado, ele tem de dar mostra de virtude, de uma virtude política que recupere, ou que retome o sentido próprio do político e da coletividade. Perfeito. O senhor está voltando ao Brasil depois de um ano na França, etc. Quais são os próximos planos, os próximos livros, professor? Bom, atualmente eu concluo uma pesquisa sobre a recepção do pensamento de Maquiavel na filosofia política contemporânea e provavelmente o próximo livro a ser publicado, já está bastante avançado, vai tratar justamente desse tema. Professor, muito obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Trouxemos a você, telespectador, uma reflexão desse grande pensador fiorentino que inovou exatamente o pensamento político e também nos ilustra para nós pensarmos a realidade política brasileira. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha e nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.